E se eu te dissesse que os neandertais não eram aqueles seres rústicos e sem sofisticação que aprendemos nos livros? Por muito tempo, foram retratados como figuras toscas, condenadas a desaparecer diante da grandeza humana moderna. Mas, e se essa visão estiver completamente equivocada? E se na verdade estivermos falando de criaturas extraordinárias? Seres resilientes, inteligentes, incrivelmente adaptados à natureza. Você sabia que eles enfrentavam frios glaciais, extremos, caçavam com precisão impressionante e ainda cuidavam dos mais velhos e enfermos? Hoje vamos cavar fundo nessa história mal contada e revelar a verdadeira face dos neandertais. Eles não eram um erro na linha do tempo, eram uma preciosidade evolutiva. Prepare-se para enxergá-los sob uma nova luz. Por volta de 400 mil anos atrás, o planeta onde os neandertais viveram era tudo menos gentil. Era uma terra crua, imprevisível e feroz. Não existia estabilidade climática. O ambiente oscilava entre intensas eras glaciais e curtos períodos de aquecimento. A Europa, onde se concentrava a maior parte dessa população, era uma verdadeira montanha-russa geológica. Um dia coberta por gelo espesso, no outro, por pastagens geladas varridas pelo vento. Imagine vastas planícies sem árvores, cordilheiras, envoltas em neve eterna, e um frio tão intenso que hoje poucos de nós suportariam. Nesse mundo em constante transformação, o clima era um escultor incansável da vida. Nos períodos mais gelados, colossais camadas de gelo desciam sobre o continente, forçando homens e animais a recuar para o sul. Quando o gelo se retraía, como se a terra respirasse, a vida retornava ao norte. Essa dança entre gelo e degelo exigia uma capacidade extrema de adaptação, algo que os neandertais não apenas desenvolveram, mas dominaram. Eles enfrentaram um ambiente onde cada detalhe era um desafio. Florestas eram raras, o solo era duro, coberto por tundras e pradarias. Os invernos podiam se arrastar por 9 longos meses, sem agricultura, sem vilas, sem qualquer tipo de abrigo permanente. Ainda assim, dessa adversidade nasceu algo extraordinário. Seres com uma força física e uma resistência mental de tirar o fôlego. O frio moldou seus corpos, baixos, largos, musculosos, máquinas biológicas projetadas para conservar calor e suportar o impossível. Mas o frio não estava sozinho. A fauna era tão brutal quanto o clima. Eles dividiam território com mamutes lanudos, rinocerontes cobertos de pelos, ursos gigantes das cavernas e felinos predadores de garras implacáveis. A cadeia alimentar era selvagem. A caça era questão de sobrevivência e ser caçado também. Cada dia era uma prova de engenhosidade contra um mundo que não dava trégua. A Europa da época não era conectada por estradas ou civilizações. Era uma terra de fronteiras naturais. Rios profundos, geleiras intransponíveis, montanhas intimidantes. Os grupos humanos estavam espalhados, isolados uns dos outros, e isso fazia com que o conhecimento se propagasse devagar. Cada tribo encontrava seus próprios jeitos de lidar com o ambiente, criando ferramentas e hábitos únicos. Mesmo assim, os neandertais demonstravam uma impressionante capacidade de adaptação regional. Suas tecnologias variavam conforme o habitat, revelando um espírito inovador moldado pela necessidade. E o mundo deles era silencioso. Sem motores, sem eletricidade, sem ruído artificial. Apenas o sussurrar do vento, o rugido das feras e o som abafado dos passos de um caçador em movimento. Esse silêncio aguçou seus sentidos. Eles liam a paisagem com maestria, sabiam identificar rastros, interpretar fezes de animais, prever deslocamentos com a precisão de um especialista. Não tinham mapas, mas conheciam seu território com uma familiaridade impressionante. Não deixaram palavras escritas, mas suas histórias ecoavam ao redor do fogo. Mesmo imersos em um ambiente severo, não apenas sobreviveram, tornaram-se parte dele. Cada mudança de estação, cada nevasca, cada migração estava inscrita no seu ritmo de vida. Esse planeta de antigamente era cruel, mas também moldava os melhores.
E entre todas as espécies humanas que enfrentaram essas provas, os neandertais foram verdadeiros mestres da sobrevivência. Onde muitos tombaram, eles persistiram, como a brasa que resiste ao vento, como a rocha que desafia o tempo. Nesse mundo congelado, nasceu uma linhagem humana que até hoje nos fascina. Nesse ambiente impiedoso, gélido e repleto de perigos, os neandertais não estavam sozinhos. Dividiam seu território com uma fauna impressionante, repleta de criaturas hoje extintas, e também com outros tipos de humanos antigos. Mesmo assim, os neandertais se destacavam como uma força dominante. Foram moldados não apenas pelo rigor do clima, mas por uma evolução que os transformou em verdadeiros prodígios, tanto físicos quanto culturais. O Homo neanderthalensis não era um simples parente primitivo do Homo sapiens. Era uma espécie humana em pleno direito, complexa, adaptável, engenhosa, com sua própria linguagem, cultura e tecnologias. Surgiram há cerca de 400 mil anos e habitaram amplamente a Europa e partes da Ásia Ocidental por mais de 350 mil anos, 10 vezes mais do que toda a história registrada da humanidade moderna. Fisicamente, eram mais baixos que nós, cerca de 1,65 para os homens e 1,55 para as mulheres. Mas engana-se quem os considera frágeis. Seus corpos eram projetados para a sobrevivência extrema, tórax largo, membros fortes, músculos densos e feições marcantes, como sobrancelhas, salientes e narinas amplas, ideais para aquecer o ar gélido antes de respirar. Eram verdadeiros tanques humanos, capazes de suportar traumas severos e continuar a viver, muitas vezes sem qualquer tipo de atendimento médico. Enfrentar um Neandertal corpo a corpo hoje seria, para dizer o mínimo, um péssimo negócio. Mas o que mais impressiona não é seu físico, e sim sua mente. Os neandertais dominavam técnicas de fabricação de ferramentas com precisão e inteligência. A chamada indústria musteriense era seu legado tecnológico, uma forma sofisticada de talhar pedra para produzir lâminas, raspadores e pontas de lança a partir de núcleos bem escolhidos. Esse processo exigia planejamento e domínio dos materiais. Algumas dessas ferramentas foram reproduzidas por arqueólogos e ainda hoje cortam com uma eficiência notável. Eles também não apenas usavam o fogo, sabiam controlá-lo. Cozinhavam alimentos, fortaleciam lanças de madeira nas chamas e reuniam seus grupos ao redor das fogueiras. Vestígios de acampamentos mostram divisões de espaço para dormir, trabalhar e conviver. Há sinais de lareiras bem construídas, cercadas por anéis de pedras. Esse tipo de organização é fruto de uma mente social avançada. Viviam em pequenos grupos, mas extremamente conectados. Restos de indivíduos com lesões sérias, que só poderiam ter sobrevivido com auxílio, indicam que cuidavam uns dos outros. Dividiam comida, ofereciam abrigo, não abandonavam os vulneráveis. Isso não é instinto animal, é solidariedade, é empatia, é humano. Também enterravam seus mortos. Em locais como Shanidar, no atual Iraque, foram encontrados corpos posicionados, com cuidado, alguns acompanhados de vestígios de flores. Não sabemos ao certo se tinham crenças sobre o além, mas está claro, havia respeito pela morte. Eles davam significado à despedida. Ao redor deles, caminhavam gigantes da era glacial, mamutes de toneladas, felinos de dentes afiados como sabres, rinocerontes peludos, bisões enormes, ursos colossais. Alguns eram caçados, outros temidos. Abater um mamute exigia mais do que força bruta. Era necessário planejar, coordenar, agir em equipe. E os neandertais eram especialistas nisso. Além dos animais, havia outros humanos antigos, espécies como o Homo heidelbergensis, possível antepassado dos neandertais, ou os misteriosos denisovanos, identificados através do DNA. Inclusive, houve encontros e cruzamentos com o Homo sapiens. Se você tem ascendência eurasiática, é bem provável que carrega uma porção do genoma neandertal. Isso nos lembra que não somos galhos separados em uma árvore. Somos ramos que se entrelaçam. Quanto à linguagem, o debate persiste.
Mas eles possuíam o osso hioide, crucial para a fala, e variantes genéticas ligadas à linguagem, como o gene FOXP2. Talvez não falassem como nós, mas sem dúvida se comunicavam com riqueza. Gritos, gestos, sons, sinais. Quantas lendas, quantas instruções, quantas memórias foram passadas junto ao calor da fogueira. Os neandertais não foram um rascunho da humanidade. Foram uma outra versão. Uma alternativa rica, criativa, adaptada ao extremo. Um ramo brilhante que floresceu nas sombras geladas do Pleistoceno. Seres que enfrentaram um mundo hostil e, mesmo assim, deixaram marcas que ecoam até hoje, desafiando o que pensamos saber sobre nós mesmos. A vida no mundo dos neandertais exigia muito mais do que músculos. Era um jogo constante de astúcia contra a natureza, de adaptação diante do imprevisível. E nesse palco de extremos, os neandertais não só resistiram, eles criaram estratégias complexas, algumas das mais sofisticadas já vistas entre humanos antigos. E tudo isso sem agricultura, sem cidades, sem escrita. Apenas com seus sentidos, sua inteligência coletiva e uma capacidade de observação refinada. Eles eram caçadores, mas não qualquer tipo. Eram predadores estratégicos. Enfrentavam animais colossais, presas que exigiam planejamento e coragem para serem abatidas. Em alguns sítios arqueológicos, como o de La Côte de Saint-Brelade, na costa do que hoje é a Grã-Bretanha, há indícios de que eles conduziam manadas inteiras de mamutes até penhascos, forçando sua queda mortal. Isso não é sorte, é coordenação, é engenharia comportamental. A caça era coletiva, funcionavam como uma unidade tática. Cada membro sabia seu papel. Alguns se posicionavam em emboscada, outros assustavam as presas, outros finalizavam o ataque. Era uma dança precisa entre instinto e cooperação. Mais próxima de um grupo de lobos ou de uma tropa bem treinada do que da imagem de selvagens, muitas vezes associada a eles. Mas nem sempre enfrentavam os gigantes da megafauna. Sabiam reconhecer os limites. Caçavam também veados, cabras, coelhos. Pescavam. Recolhiam ovos, raízes, frutas. E nas regiões costeiras, há vestígios que indicam consumo de mariscos e moluscos. Sua dieta era ampla, flexível. Uma prova de que sabiam equilibrar risco e recompensa. Foram onívoros atentos, capazes de se adaptar às circunstâncias. Entre todas as suas conquistas, o domínio do fogo talvez seja a mais vital. Não se tratava apenas de gerar calor. O fogo era um centro em torno do qual a vida girava. Servia para cozinhar alimentos, o que aumentava seu valor nutritivo e reduzia o risco de infecção. Era uma ferramenta para transformar madeira em armas mais eficazes. Era escudo contra predadores. Imagine a escuridão absoluta das florestas ou cavernas europeias, com ursos e lobos ao redor, e saber que uma chama podia ser a única barreira entre a vida e a morte. Quanto às moradias, nem todas as cavernas serviam. Eles escolhiam bem, buscavam locais protegidos, com entrada controlada, ventilação natural e acesso à água e caça. Há evidências de que organizavam esses espaços com lógica, áreas para o fogo, zonas para preparar alimentos, espaços dedicados à fabricação de ferramentas ou ao processamento de peles. Era uma forma rudimentar de organização doméstica, mas surpreendentemente eficiente. Mesmo sem agulhas como as nossas, protegiam-se do frio com roupas feitas de peles costuradas rudimentarmente. Provavelmente usavam espinhos, ossos ou tendões para unir as peças. Não havia moda, havia necessidade. E em temperaturas que podiam cair abaixo de 20 degrees Celsius, vestir-se bem era a diferença entre a vida e o fim. Mas a sobrevivência também passava pelo olhar atento. Eles liam o ambiente como poucos. Seguiam rastros, interpretavam o comportamento animal, notavam sinais de mudança no vento ou nos rios. Seus corpos eram ferramentas completas, mãos fortes, dedos grossos, mas capazes de produzir instrumentos com precisão refinada. Eram artesãos do seu tempo, não bestas brutas, e havia também conhecimento botânico. Restos de plantas medicinais em dentes fósseis, como o choupo,
fonte natural de ácido salicílico, indicam que sabiam aliviar dores e febres. Em sítios como El Cidrón, foram encontrados vestígios de fungos com propriedades antibióticas. Coincidência? Ou uma forma de automedicação desenvolvida através da observação? Tudo aponta para o segundo. No centro de todas essas estratégias estava algo essencial: a comunidade. Viver em grupo não era só dividir tarefas, era confiar, era cuidar. Crianças eram criadas por todos. Doentes e feridos recebiam atenção. Sabiam que a força do coletivo era a maior garantia de sobrevivência. Não eram figuras solitárias, vagando na pré-história. Eram famílias, eram laços, eram histórias passadas de boca em boca. Os neandertais não viveram por acaso. Sobreviveram e prosperaram, porque souberam entender o mundo ao seu redor com uma profundidade que hoje quase esquecemos. Em um planeta inóspito, sem bússolas, sem mapas, sem remédios, eles construíram um modo de vida. Cada ferramenta, feita cada caça bem-sucedida, cada abrigo montado, fala de uma espécie que não apenas existiu, mas que soube, como poucas, como sobreviver. Durante milênios, os neandertais reinaram em silêncio sobre vastas regiões da Europa e da Ásia Ocidental. Não por dominação bélica, mas pela impressionante capacidade de adaptação. Eles moldaram seu modo de vida ao ambiente, resistindo a mudanças sazonais, predadores e desafios constantes. Mas o planeta nunca fica parado, e em determinado momento, as transformações à sua volta começaram a ultrapassar os limites da adaptação. Há cerca de 60 mil anos, a Terra entrou em um de seus períodos glaciais mais rigorosos, o estágio isotópico 4. As temperaturas despencaram. Geleiras se formaram e avançaram como muralhas de gelo, esculpindo montanhas, bloqueando caminhos, alterando ecossistemas. Florestas inteiras desapareceram, substituídas por campos abertos e frios, varridos por ventos cortantes. O que antes era familiar tornou-se hostil. O habitat neandertal começava a ruir. A escassez se instalou. Com o frio intenso, muitos animais migraram ou foram extintos. As grandes presas, como mamutes ou rinocerontes lanosos, já não apareciam nos mesmos lugares, ou simplesmente sumiram. Caçar se tornou mais perigoso e menos recompensador. Era preciso se deslocar por distâncias maiores, encarar novos tipos de terreno e muitas vezes arriscar a vida por cada refeição. E enquanto a natureza endurecia, surgiu um novo desafio: a chegada de outro ser humano. Por volta de 45 mil anos atrás, o Homo sapiens entrou na Europa. Não foi uma guerra, como os mitos às vezes sugerem. Foi uma aproximação lenta, mas marcante. Os sapiens traziam novidades, armas mais sofisticadas, como lanças arremessáveis, e mais tarde, arcos e flechas. Possuíam laços sociais mais amplos, redes de troca entre grupos distantes, comunicação mais eficiente. Eles compartilhavam conhecimento com uma rapidez impressionante. Alguns, inclusive, já contavam com aliados caninos, lobos domesticados que se tornariam cães, companheiros e auxiliares na caça. Para os neandertais, o impacto foi profundo. Suas comunidades eram menores, mais fixas, menos interligadas. Quando o frio apertou, muitos ficaram presos em refúgios isolados, entre montanhas, costas e florestas congeladas. Sem mobilidade, sua diversidade genética começou a ruir. Estudos de DNA mostram que, nos últimos 1000 anos de sua existência, os neandertais estavam reduzidos a poucos milhares, espalhados em grupos fragmentados. A endogamia se tornou comum, e com ela vieram problemas genéticos, mutações acumuladas, resistência diminuída, fragilidade crescente. E como se isso não bastasse, a Terra ainda lhes lançaria outro golpe. Cerca de 39 mil anos atrás, o supervulcão dos Campos Flegrios, na atual Itália, entrou em erupção. A Europa foi coberta por cinzas. Os céus escureceram, as plantas murcharam, os animais fugiram. A sobrevivência tornou-se ainda mais difícil. Embora o impacto exato dessa erupção ainda seja debatido, há indícios de que ela acelerou o declínio dos neandertais, já fragilizados por tantos outros fatores.
Mas mesmo diante de tudo isso, eles continuaram. Em cavernas como El Cidrón, foram encontrados vestígios que mostram como adaptaram a alimentação a recursos mais escassos: musgos, fungos, cascas de árvores. Há sinais de que usavam pigmentos minerais com possíveis fins simbólicos. E em La Pasiega, uma caverna na Espanha, pinturas rupestres datadas de mais de 64 mil anos sugerem que os neandertais talvez tenham sido os primeiros artistas da história humana. Se isso se confirmar, muda tudo o que pensamos sobre sua mente simbólica. Mesmo enfraquecidos, ainda inovavam, ainda lutavam, ainda sonhavam. Mas o tempo era cruel. O frio se intensificava. As pressões aumentavam. Os sapiens, mais numerosos, mais conectados, mais adaptáveis, começaram a ocupar territórios antes exclusivamente neandertais. A competição deixou de ser apenas por alimento ou abrigo. Tornou-se uma competição por espaço cultural, por presença. É possível que, em vez de um fim violento, tenha havido fusão. Cruzamentos entre neandertais e Homo sapiens foram comprovados geneticamente. Partes de seu DNA ainda vivem em nós. Talvez muitos não tenham desaparecido, apenas tenham se transformado, incorporados à nova linhagem humana que crescia. Mas antes disso, houve resistência. Houve luta silenciosa. Houve esperança. Os neandertais enfrentaram o colapso climático, o isolamento, a competição, e ainda assim deixaram marcas profundas na história do mundo. O que restou não foi apenas ossos. Foi a prova de que, mesmo quando o mundo vira do avesso, a inteligência, a coragem e o espírito de grupo podem nos levar muito além do que parece possível. Por quase 400 mil anos, os neandertais resistiram. Caçaram, adaptaram-se, sobreviveram. Foram mestres do improviso, escultores do próprio destino. Mas mesmo as linhagens mais resilientes enfrentam o dia em que o mundo muda mais rápido do que elas conseguem acompanhar. O desaparecimento dos neandertais não foi repentino nem espetacular. Foi um processo lento, quase invisível, feito de pequenas perdas acumuladas ao longo de milênios. Não houve um cataclismo único, nenhum inimigo, claro, nenhum marco exato. A extinção dos neandertais foi, acima de tudo, um esgotamento biológico, cultural e ecológico. O clima, mais uma vez, teve papel central, mas dessa vez não foi o frio. Cerca de 12 mil anos atrás, com o fim da última grande era glacial, a Terra começou a aquecer. Florestas tomaram o lugar das estepes. Animais adaptados ao frio migraram ou desapareceram. A paisagem, e com ela, toda a lógica de sobrevivência, transformou-se. Os neandertais, que já tinham passado por fases glaciais antes, encontraram agora um desafio diferente. Um mundo que não lhes pertencia mais. E como se não bastasse, esse novo mundo já estava sendo ocupado. Os Homo sapiens, que chegaram à Europa por volta de 45 mil anos atrás, não eram apenas visitantes. Eram inovadores. Dominavam técnicas de caça mais eficientes. Viviam em grupos sociais maiores. Trocavam conhecimentos de forma ampla e rápida. Criavam arte, símbolos, linguagem. Construíam alianças, organizavam caçadas coletivas e dominavam tecnologias que os neandertais simplesmente não tinham como rivalizar. Mas a competição direta não era o único desafio. Os sapiens também traziam consigo algo invisível e ainda mais mortal: doenças. Vírus e bactérias para os quais os neandertais não tinham imunidade. Num ambiente já severo e com poucos recursos, uma epidemia podia significar o colapso de comunidades inteiras. Ao mesmo tempo, os neandertais já viviam em isolamento genético, grupos pequenos, dispersos e separados por longas distâncias. A endogamia se tornou frequente e, com ela, vieram mutações prejudiciais, baixa resistência a doenças, dificuldade em lidar com novas pressões ambientais. A diversidade, biológica e cultural, foi minguando. Enquanto isso, os sapiens avançavam. Seus modos de vida mudavam rapidamente. Abrigos permanentes, roupas costuradas, domesticação de animais, redes de apoio entre grupos. Os neandertais, embora engenhosos e adaptáveis,
Estavam sendo ultrapassados por um ritmo evolutivo que não conseguiam acompanhar. Mas nem tudo foi perda. Os neandertais não desapareceram sem deixar vestígios. Eles deixaram parte de si em nós. Estudos genéticos mostram que houve miscigenação entre neandertais e homo sapiens. Todos os humanos fora da África carregam hoje entre 1% e 2% de DNA neandertal. Isso não é apenas curiosidade científica, é herança real. Nosso sistema imunológico, a maneira como metabolizamos alimentos, até mesmo como nossa pele reage ao frio, carrega traços de um povo que não vive mais, mas que continua presente. Portanto, os neandertais não desapareceram como se fossem apagados. Eles foram sendo absorvidos, misturados, integrados. Suas últimas populações conhecidas desapareceram há cerca de 30 mil anos, mas o fim não foi absoluto, foi transformação. O que exatamente os levou à extinção? Não temos uma única resposta. O mais provável é que tenha sido um entrelaçado de fatores. Mudanças ambientais radicais, competição com sapiens, doenças, isolamento genético, perda cultural. Um lento desmoronar. Mas o mais importante é lembrar que os neandertais não foram um ramo falho da humanidade. Foram humanos à sua maneira, engenhosos, sensíveis, complexos. Criaram ferramentas, cuidaram de seus doentes, enterraram seus mortos, talvez até contassem histórias à luz da fogueira. Eram parte da tapeçaria da evolução humana, não um desvio dela. Ao estudá-los, não olhamos apenas para trás, olhamos para nós mesmos, para quem somos, para o que podemos perder e para o que carregamos conosco mesmo sem perceber. A história dos neandertais é, no fundo, mais do que um fim. É uma lembrança de que somos herdeiros de muitas linhagens e que a sobrevivência humana nunca foi garantida, sempre foi conquistada. A história dos neandertais não é apenas um capítulo antigo da pré-história. É um espelho, um lembrete silencioso de que a vida na Terra nunca foi simples e que a sobrevivência, seja de uma espécie ou de uma ideia, exige mais do que força. Exige adaptação, exige resiliência, exige comunidade. Eles caminharam por vales cobertos de neve, enfrentaram feras e tempestades, perderam e reconstruíram, geração após geração, por centenas de milhares de anos. Não foram menos humanos por terem seguido um caminho diferente do nosso. Foram, à sua maneira, mestres da sobrevivência e por muito tempo triunfaram. E quando finalmente desapareceram, não o fizeram sem deixar vestígios. Pelo contrário, carregamos pedaços deles dentro de nós. Em nossos genes, em nossa biologia, talvez até em nossos instintos mais profundos. Somos a continuação de muitas histórias, não apenas da nossa. O sangue da humanidade não corre em uma única linha. Ele é um rio feito de muitos afluentes. Mas o que essa história nos ensina agora? Vivemos numa era de incertezas, aquecimento global, desflorestação, extinções em massa, conflitos, desigualdades. Enfrentamos um mundo que, tal como no tempo dos neandertais, está mudando diante dos nossos olhos. Rapidamente, implacavelmente. A pergunta é: estamos prontos para mudar com ele? A lição dos neandertais não é de fracasso, é de advertência e de esperança. Eles mostraram que resistir é possível, mas que resistir sozinho tem um preço. Que a diversidade, genética, cultural, social, é a base da resiliência. Que quem sobrevive não é o mais forte ou o mais inteligente, mas o mais adaptável, o mais cooperativo, o mais disposto a aprender com o outro. Em tempos de crise, a humanidade precisa lembrar da sua herança profunda. Precisamos agir com a mesma engenhosidade que salvou nossos ancestrais. Precisamos cuidar do planeta com o mesmo instinto de proteção que manteve suas tribos unidas. E precisamos reconhecer que, assim como eles, somos vulneráveis, mas também capazes de feitos extraordinários. Os neandertais desapareceram há cerca de 30 mil anos, mas deixaram uma mensagem para nós. A história da Terra não acabou. Ela está sendo escrita agora. E nós somos os autores do próximo capítulo. A questão que fica é: que tipo de legado queremos deixar?